A biogeografia é o estudo da distribuição de formas de vida ao longo do espaço geográfico e do tempo. Um campo de estudo dinâmico que avançou a nossa compreensão sobre a evolução e distribuição da biota na Terra. Frequentemente são reconhecidas duas subdisciplinas da biogeografia, a ecológica e a histórica. Essa dicotomia ela vem enfraquecendo devido a tendências integrativas e interdisciplinares em biogeografia, bem como a utilização da filogenética em ambas as subdisciplinas, permitindo uma análise abrangente de padrões na distribuição de espécies. A biogeografia ela pode se concentrar na análise de fenômenos congruentes, como a vicariância, que é a separação de espécies devido ao surgimento de barreiras geográficas, geodispersão, a dispersão de espécies por regiões e extinção. Com isso, os estudos biogeográficos ajudam a explicar como e por que os organismos são distribuídos em diferentes áreas geográficas. Esse entendimento ele é crucial para estudar a biodiversidade e a dinâmica ecológica de vários habitats, ampliando nossa perspectiva sobre como as linhagens respondem às mudanças ambientais. Para a biogeografia, uma fonte de evidência muito importante são os fósseis, fundamentais tanto para a reconstrução da história geológica da Terra, quanto para a compreensão da distribuição histórica da biota. Os fósseis são restos, vestígios e impressões de organismos que por diferentes processos foram preservados. Os restos, eles constituem parte dos organismos, enquanto os vestígios correspondem a evidências da presença e existência desses organismos, como pegadas, ovos, fezes, dentre outros. Os fósseis, eles são testemunhos de espécies ou de linhagens pretéritas. Então, se a gente quiser entender a distribuição dos organismos vivos no mundo e nas diferentes partes do mundo, e que isso implica, então, em diferentes ambientes, em diferentes climas, então é importante entender como que isso se dá ao longo do tempo evolutivo. Para entender esse tempo evolutivo, tem que então pensar onde que estão esses fósseis, como que eles se distribuem, e como que eles se distribuem não só no espaço, que é a questão geográfica da biogeografia, mas também como que eles se distribuem no tempo. Então, essa distribuição temporal que nos é dada de diversas formas, incluindo as datações, incluindo a própria localização desses fósseis ao longo dos estratos geológicos, vai nos ajudar a entender, por exemplo, a origem, a dispersão e, eventualmente, até mesmo a extinção das espécies vivas na Terra. Os fósseis fornecem dois tipos principais de evidência, a cronológica e espacial. A evidência cronológica ela é fornecida pela bioestratigrafia, que utiliza os fósseis como uma forma para determinar idades relativas das camadas estratigráficas. Essa datação relativa ela permite inferir sequências de eventos geológicos, o que é essencial para a construção de um quadro temporal das transformações do planeta. Então eu tenho aqui um fóssil que é um espécime chamado Neandertal. Então a espécie se chama Homo neanderthalensis e esse é um fóssil super importante relacionado à nossa linhagem evolutiva, ou seja, à evolução humana. Então nossa linhagem começa lá por volta dos 7 milhões de anos na África e ao longo desse tempo diversas espécies vão se originando, se dispersam por algumas partes do mundo e eventualmente se extinguem. Então, se a gente pegasse só a única espécie vivente da nossa linhagem, que somos nós, bom, a gente teria essa única espécie espalhada no mundo todo, né? O Homo sapiens é uma espécie cosmopolita. Porém, se a gente vai para o passado e começa a estudar os fósseis que fizeram parte da nossa história evolutiva, tem uma história muito mais rica, muito mais diversa, de espécies que se originam em diferentes partes do mundo, que acabam se dispersando e eventualmente vão se extinguir. Embora a biogeografia histórica tradicional se concentre na história da biota e nos processos que a moldam, ela também depende de fósseis para entender como as distribuições de organismos mudaram no passado. O uso de fósseis permite a reconstrução de padrões de distribuição geográfica de organismos extintos,
o que ajuda a traçar a evolução da Terra e de suas formas de vida. Combinando fósseis e organismos vivos, é possível criar um panorama mais complexo da história da vida. Isso nos mostra, por exemplo, que estudar apenas os taxa, ou as linhagens viventes atuais, não é suficiente para entender a distribuição biogeográfica de uma determinada linhagem ao longo do tempo. Os fósseis eles são importantes para fornecer idades mínimas para os táxons. Embora essa idade ela não seja absoluta, devido à incompletude do registro fóssil, ela serve como uma ferramenta poderosa para fornecer controles temporais para estudos cladísticos de biogeografia histórica. Portanto, os fósseis também oferecem dados essenciais para embasar teorias sobre a movimentação das placas tectônicas, a dispersão de organismos e a evolução dos ecossistemas ao longo do tempo, sendo usados para preencher lacunas acerca dos eventos geológicos antigos e fornecer um quadro mais complexo para entender a evolução da Terra. Tem algumas linhagens cuja preservação desses organismos não é muito favorável. Então, por exemplo, quem estuda aves tem uma dificuldade grande de usar os fósseis para entender esses padrões biogeográficos pretéritos, simplesmente porque esses são organismos cuja preservação não é muito bem favorecida devido ao tamanho, devido à própria estrutura óssea, de ossos muito finos, alguns ossos ocos, e que, portanto, ter um fóssil preservado é bem mais difícil. Os fósseis eles podem ser macroscópicos ou microscópicos e são resultados da ação combinada de processos físicos, químicos e biológicos. Para que a fossilização ocorra, ou seja, para que a natural decomposição e desaparecimento do ser que morreu seja interrompida e haja preservação, são necessárias algumas condições, como o rápido soterramento e a ausência de ação de micro-organismos. Também influenciam na formação dos fósseis o modo de vida do animal e a composição química do seu corpo. Graças ao estudo desses fósseis, a gente consegue entender, por exemplo, quando que uma espécie se origina, quanto tempo ela está vivente e quando que ela se extingue. Esses padrões de extinção do passado, eles são importantes porque eles nos ajudam a entender, por exemplo, o que seria esperado para os padrões de extinção presentes, caso nós não tivéssemos a interferência antrópica, ou seja, a interferência das ações humanas no mundo natural. E é importante porque muito se fala sobre a origem das espécies, mas pouco se fala sobre a extinção das espécies. No entanto, a extinção de uma espécie é realmente o seu destino. Todas as espécies um dia vão se extinguir. Agora, quando que isso acontece é realmente muito variável. Então, quando a gente olha para o passado e consegue ter uma ideia desses padrões de extinção antes da interferência humana, pode, por exemplo, projetar o quanto os padrões observados atualmente são realmente um reflexo da nossa interferência no mundo natural. A biogeografia ela desempenha um papel significativo nos esforços de conservação ao identificar áreas de alta biodiversidade e entender a dinâmica da extinção, principalmente em ecossistemas fragmentados. Por exemplo, os conceitos desenvolvidos por meio da biogeografia de ilha são aplicados a ecossistemas continentais para abordar os desafios de conservação. Avanços na área como modelagem de nicho ecológico e filogeografia permitem a previsão de distribuições de espécies em diferentes cenários climáticos, projeções de riscos de extinção, identificação de áreas que podem abrigar espécies não descobertas, dentre muitos outros elementos que são vitais para priorizar esforços de conservação. Afinal, não é porque a extinção é o destino de todas as espécies viventes que a gente não vai fazer nada para preservar essas espécies. E principalmente quando esses impactos são claramente causados por nós mesmos.